Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. Ah, e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. Publicado originalmente em 1965, Duna é considerado um dos maiores e mais relevantes romances de ficção científica, ambientado em um futuro distante pós-computadores. A história se desenrola principalmente no planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, onde a água é o bem mais precioso. O protagonista é Paul Atreides, um jovem que é apresentado como Messias relutante. Sua família recebe a ordem do imperador para assumir o feudo de Arrakis. Ao chegar, Paul precisa aprender sobre o planeta, seus habitantes, os Fremen, e se encontra dividido entre dois mundos. Um dos principais temas da obra é a ecologia de Arrakis e seu profundo impacto no universo. O planeta é a única fonte da valiosa especiaria Melange, essencial para a guilda espacial e outros poderes do Imperium. A história explora como a escassez de água molda a cultura e a sobrevivência dos Fremen, que desenvolveram adaptações notáveis para o ambiente desértico, como os trajestiladores para a conservação de água. Além da ecologia, a política e as intrigas de poder são centrais na trama. A vilania da Casa Harkonnen, inimiga da Casa Atreides, é um motor importante da narrativa. A influência da Irmandade Bene Gesserit, uma organização com poderes mentais e um programa secreto de reprodução seletiva visando o nascimento do Kwisatz Haderach, também é significativa. As Bene Gesserit exercem influência política e possuem métodos de treinamento complexos. A Companhia Shoon, que controla grande parte da economia do Imperium, também desempenha um papel nas disputas por Arrakis. Mudança da Casa Atreides para Arrakis, os desafios que enfrentam no novo planeta, o treinamento de Paul, que revela habilidades latentes, possivelmente devido à sua herança Bene Gesserit, e a crescente ameaça dos Harkonnen. Há indícios de traição dentro do círculo dos Atreides, sugerida pelo comportamento e pelas ações do Dr. Yue. Os Fremen são um povo crucial na narrativa, adaptado à vida no deserto e com uma cultura rica em tradições, incluindo crenças religiosas e a profecia do surgimento de um Messias, o Lisan al-Gaib, com quem Paul tem associações. Eles possuem um profundo conhecimento do deserto e dos vermes da areia, Shai-Hulud, criaturas gigantescas ligadas à produção da especiaria. A obra também explora a importância da adaptação e da sobrevivência em ambientes extremos, as complexas interconexões entre ecologia, cultura e poder, os perigos do abuso de poder e da exploração de recursos, e a influência da religião e da profecia na sociedade. Explora a natureza da liderança, a lealdade e a traição. Ao longo do livro, percebe-se a transformação de Paul à medida que ele aprende sobre Arrakis e interage com os Fremen, indicando o início de sua jornada como figura messiânica e líder em um contexto de conflito e sobrevivência. A obra lança as bases para explorar as consequências de sua ascensão e o impacto de suas ações no futuro do universo. O Messias de Duna continua a história com Paul Atreides agora como o Imperador Muad'Dib, consolidando o poder que conquistou em Arrakis. O seu reinado é marcado por um impacto profundo no universo, gerando inúmeros historiadores que tentam compreender a sua influência e as paixões que despertou. Apesar de ter ascendido ao poder, Paul continua a ser visto como um Messias relutante, confrontado com o peso do seu mito e as consequências do seu jihad religioso que se espalhou pelo universo. A dificuldade em separar o homem Paul Atreides da figura mítica de Muad'Dib é um tema central. Os poderes oraculares de Paul colocam-no para além dos limites normais do tempo e espaço, mas a natureza letal da profecia e a possibilidade de as profecias criarem futuro são exploradas. Paul luta com o fascínio do oráculo, e a sensação de estar preso a um único caminho de vida. O Império de Muad'Dib enfrenta ameaças e conspirações de várias fações, incluindo a Corporação Espacial e os Tleilaxu. Há planos para transformá-lo em mártir e culpar Shani. Os Tleilaxu, com a sua capacidade de criar golas, clones e manipular a carne, representam uma ameaça complexa. Arrakis mantém a sua importância como a única fonte da especiaria Melange, essencial para a vida prolongada, a presciência e as viagens espaciais. O controlo da especiaria confere a Paul um poder inigualável. A transformação ecológica de Duna prossegue, mas Bronço de Nona argumenta que a obsessão pela visão superficial de Duna como um deserto impede uma compreensão mais profunda do planeta. O culto em torno de Muad'Dib cresce,
com missionários Kizarate a espalharem a sua guerra religiosa. Alia também desempenha um papel religioso significativo. O livro explora como a religião é usada como ferramenta de poder e controlo. As lealdades são testadas, e figuras como Stilgar e a própria esposa de Paul, a princesa Irulan, uma Bene Gesserit, têm agendas e lealdades complexas. A chegada do Gola de Duncan a Idaho, Haiti, levanta questões sobre a sua verdadeira lealdade e o seu propósito. Bronço de Nona critica a superficialidade da história focada apenas no deserto de Duna. O livro sugere que para entender figuras como Paul e Alia, é necessário reconhecer a sua humanidade para além dos mitos. A entrevista com Bronço de Nona. Esta entrevista no início do livro estabelece uma perspectiva crítica sobre a forma como a história de Muad'Dib está a ser contada. Várias conversas e eventos revelam as tramas em curso para derrubar ou manipular o imperador. A introdução do Gola criado pelos Tleilaxu representa um desafio psicológico e físico para Paul e levanta suspeitas sobre os motivos dos Tleilaxu. As tensões e as diferentes agendas entre Paul, Irulan, Alia e Stilgar tornam-se evidentes nas reuniões do conselho. A acusação de Korba, o panegirista, revela as divisões e as tensões políticas dentro do Império de Paul, bem como o debate sobre a aplicação da Lei Fremen. Este encontro revela informações sobre traidores e introduz a figura enigmática do Anão Bijais, um diz transhumano dos Tleilaxu. O confronto com o dançarino facial Tleilaxu SY no final do livro, que ameaça os filhos gêmeos de Paul e Shani, culmina no momento de decisão crucial para Paul. Paul perde a sua visão, mas afirma continuar a ver de outra forma. O reinado de Paul como um imperador messiânico demonstra os perigos inerentes ao poder absoluto e à adoração cega. As ações de Paul, mesmo com a sua presciência, têm consequências imprevistas e levantam questões sobre o controle do destino. Liderar um império baseado numa base oracular é apresentado como o jogo mais perigoso do universo. Mesmo após a conquista do poder, a luta política e as ameaças persistem. O livro encoraja a olhar para além das narrativas superficiais para compreender a verdadeira história e os fatores subjacentes que moldam os eventos. Em resumo, o Messias de Duna explora as complexidades e os desafios do reinado de Paul Muad'Dib como imperador, aprofundando os temas da presciência, da religião, da intriga política e da natureza da liderança messiânica, enquanto introduz novas ameaças e desenvolvimentos que testam o seu poder e a sua visão do futuro. Os Filhos de Duna aprofunda as consequências do reinado de Muad'Dib e introduz seus filhos gêmeos, Leto II e Ganima, que possuem as memórias de seus ancestrais devido ao estado pré-nascido. A história explora o tema da abominação, a possessão pelas memórias ancestrais, que ameaça a sanidade dos pré-nascidos. Alia, irmã de Paul e também pré-nascida, exibe sinais alarmantes de estar sucumbindo à abominação. Lady Jéssica retorna a Arrakis, preocupada com seus netos e com a direção que o planeta tomou sob a regencia de Alia. Ela observa que Leto II, apesar de não exibir os mesmos sinais de abominação que Alia, oculta algo terrível. Os Fremen são chamados a retornar à sua fé original e aos seus valores de sobrevivência no deserto, distanciando-se da influência do Imperium. Um personagem misterioso conhecido como Pregador surge, levantando suspeitas de ser o próprio Muad'Dib retornado do deserto, já que seu corpo nunca foi encontrado. Suas pregações criticam a corrupção e a superficialidade que tomaram conta dos ensinamentos de Muad'Dib. Leto II e Ganima demonstram uma consciência precoce e estão envolvidos em um plano secreto, referido como a Faina do Shaduf, que simboliza um trabalho árduo e metódico com implicações para a alma. Leto começa a ter sonhos prescientes, assim como seu pai. Ele contempla um caminho dourado, uma visão para o futuro da humanidade que parece exigir sacrifícios e um rumo diferente do que Alia está trilhando. Enquanto isso, Alia governa como regente, mas enfrenta crescente instabilidade e desconfiança. Suas decisões e seu comportamento errático, influenciados pela abominação, preocupam muitos, incluindo Stilgar e Duncan Idaho, Haiti, cujo Gola levanta questões de lealdade e propósito. Alia desconfia das histórias sobre o pregador e da crescente influência de crenças supersticiosas. Faradene da Casa Corrino emerge como uma figura política importante, negociando e conspirando em meio às turbulências em Arrakis. Ele demonstra interesse nos ensinamentos de Muad'Dib e busca restaurar o poder da sua casa. O livro explora a importância das tradições Fremen e sua profunda ligação com o planeta Arrakis. Stilgar, leal a Muad'Dib, observa as mudanças em seu povo e se preocupa com o futuro. A Bene Gesserit continuam a monitorar os eventos e a exercer sua influência, observando de perto os gêmeos e a situação em Arrakis. Seus conceitos de treinamento, como Kairitz, equilíbrio e a desconfiança na própria mortalidade, são mencionados. A presciência continua a ser um tema crucial, com Leto II aprendendo a lidar com as visões do tempo e a compreender seus perigos.
Ele vivencia a sobreposição de memórias ancestrais e o desafio de manter sua própria identidade. Há referências a Jacurutu, um Siet lendário, que parece desempenhar um papel no plano de Leto. A ameaça de Kralizek, a batalha final do universo na crença Fremen, paira como um evento futuro inevitável. A narrativa acompanha a transformação de Leto II, que parece estar trilhando um caminho único e perigoso. Há indícios de que ele está se fundindo com as trutas da areia, um passo crucial em seu caminho dourado. Ganima também desempenha um papel ativo nos eventos e no plano com seu irmão. A especiaria, melange, continua a ser o motor da economia e da política no universo. Os perigos da abominação e da possessão por memórias ancestrais, a natureza do sacrifício e da transformação para alcançar um futuro, a complexidade da liderança e da religião, a importância da adaptação e da preservação cultural, e a interconexão entre o indivíduo e o destino da humanidade. A necessidade de superar as limitações da visão imediata e abraçar mudanças radicais para a sobrevivência a longo prazo, mesmo que isso envolva escolhas difíceis e aparentemente monstruosas. O livro prepara o terreno para o desenvolvimento do caminho dourado de Leto e suas consequências para o futuro do universo. O imperador Deus de Duna centra-se no governo de Leto II, filho de Muad'Dib, sobre o Império Multigaláctico. Um dos aspectos decisivos do seu reinado é o seu abandono da forma humana e o desprezo pelos princípios morais que atormentavam seu pai. Através do uso contínuo da melange, Leto II possui uma presciência quase absoluta, controlo genético e uma memória que abrange toda a história, reunindo todos os seus ancestrais numa única identidade. Com este poder, ele transforma-se num tirano preocupado com a ideia da divindade e com a possibilidade de controlar o tempo. Frank Herbert examina uma forma de tirania que se mistura com aspectos religiosos. A questão central dos livros anteriores sobre a possibilidade de mudar a história desloca-se para as disputas sobre a fé, a fidelidade e a crença. As mitologias e religiões são apresentadas como invenções que criam a história, tanto no passado quanto no futuro. Herbert mistura elementos da cultura islâmica, da sociedade medieval, da antiguidade e dos primórdios do cristianismo para oferecer uma compreensão das forças que moldam Duna e o nosso mundo. Guerras, intrigas e a capacidade de persuasão das palavras. A ficção exerce um fascínio poderoso, e a mistura de fantasia e realismo explorada por Herbert continua a conquistar leitores. O próprio Herbert enfatiza que, durante a escrita, a sua preocupação era apenas com o que estava a escrever, fruto de 6 anos de pesquisa. A história explora o mito do Messias, penetrando no funcionamento interligado da política e da economia, e estudando a previsão absoluta e as suas armadilhas. A droga de expansão da consciência e as consequências da dependência prolongada são tema, assim como a analogia da água potável com o petróleo e a própria água como recursos cada vez mais escassos. O livro também se apresenta como um romance ecológico com muitas nuances. Apesar do cenário grandioso, a história mantém o foco nas pessoas e nas suas preocupações com os valores humanos. Herbert reflete sobre o sucesso inesperado da série Duna, enfatizando que não se escreve objetivando sucesso, mas sim com dedicação à criação em si. Ele acredita num pacto implícito com o leitor, de oferecer entretenimento em troca do seu investimento. Leto II parece estar a seguir um plano de longo prazo, referido nos seus diários e nas conversas com Moneio como o caminho dourado. Este caminho envolve decisões a longo prazo que podem parecer falhas a curto prazo. A sua transformação física em algo que é parcialmente verme da areia é um aspecto central. Ele carrega consigo um peso enorme, suportado pela sua carreta real manufaturada pelos Ishianos. Em Arrakis, antiga Arrakis de Duna, são encontrados os diários de Leto II, considerados de inestimável valor arqueológico e com interpretações contraditórias. A autenticidade destes diários é defendida com base no sistema de impressão Ishiano antigo e na chave de tradução da Corporação Espacial. Os diários são escritos em símbolos tão pequenos que precisam de ser ampliados para a leitura, resultando em mais de 40 volumes comuns para reproduzir o conteúdo de um cristal riduliano original. O estilo da escrita revela uma personalidade coerente e identificável, sugerindo a experiência direta de memórias ancestrais. O governo de Leto é descrito como uma tirania, com ele próprio preocupado com a ideia da divindade e o controlo do tempo. Ele é temido e odiado, mesmo mais do que os Ishianos. Siona Atreides emerge como uma figura de resistência contra Leto II, planejando destruí-lo sozinha. Ela rouba volumes dos diários de Leto com o objetivo de partilhá-los com grupos cuja lealdade ao Imperador Deus não é assegurada. Leto II utiliza a tecnologia Ishiana, como a sua carreta real e dispositivos de observação. No entanto, existe uma desconfiança generalizada em relação aos Ishianos e às suas invenções. As oradoras peixes servem como guarda pessoal de Leto II e parecem ter um papel importante no seu regime.
Siona foi enviada à sua escola para receber instrução. Os golas de Duncan Idaho continuam a ser uma parte da vida de Leto, embora ele os ache tediosamente repetitivos. Leto instrui Moneio a suavizar os Duncans e a fazer com que as mulheres respondam algumas das suas questões. Moneio é o majordomo e ajudante-chefe de Leto II, espiando por ele e mantendo a sua lealdade acima de tudo, mesmo da preocupação com a sua filha Siona. Ele conhece a natureza delicada dos problemas de Siona e a evolução pela qual passou. Leto II mantém um programa de procriação controlado, registrando recessivos e buscando chaves genéticas dominantes. Siona está afastada 21 gerações de um cruzamento específico nesse programa. A Irmandade Bene Gesserit continua a observar e a manter a sua solvência, ajustando as suas práticas em relação à melange e às taxas dos seus serviços. Elas reconhecem os perigos da procriação seletiva para um objetivo genético definido, uma referência ao pai de Leto, Paul Atreides. Apesar da transformação ecológica em curso, Arrakis mantém a sua importância. O maior depósito remanescente de especiaria é conhecido apenas pelo Imperador Deus. Leto II possui as memórias dos seus ancestrais, o que lhe confere uma perspectiva única sobre a história. Ele vê o tempo como um lugar e enfatiza a importância da consciência na percepção da realidade. Os perigos da tirania, mesmo com boas intenções, a tirania de Leto II, apesar de potencialmente visar um futuro melhor, o caminho dourado, demonstra os perigos do poder absoluto e da supressão da liberdade. A capacidade de ver o futuro não elimina o sofrimento e pode até levar a decisões difíceis e moralmente questionáveis. Siona representa a luta contra o controle absoluto de Leto II e a busca pela verdade, mesmo que esta seja dolorosa. As crenças e as interpretações da história estão sujeitas a mudanças e manipulações, especialmente em regimes autoritários. As memórias ancestrais de Leto conferem-lhe um poder único, mas também um fardo pesado. A experiência pessoal e a compreensão do passado são cruciais. O caminho dourado de Leto parece exigir sacrifícios significativos e escolhas difíceis, embora o seu propósito exato não esteja totalmente claro. Em resumo, o Imperador Deus de Duna apresenta um império sob o domínio de um ser transformado, Leto II, que governa com presciência e memórias ancestrais, enfrentando resistência e seguindo um plano misterioso de longo prazo. O livro explora temas de tirania, fé, história, o peso do passado e o potencial sacrifício em nome de um futuro incerto. Os Hereges de Duna avança a narrativa da saga, séculos após o reinado do tirano Leto II. A trama centraliza-se em torno de dois jovens com poderes incomuns e desenrola-se no árido planeta de Duna, palco de intensas lutas pelo poder. O livro explora a ampla variedade de aspectos presentes na obra de Frank Herbert, incluindo descrições detalhadas da ecologia, cultura, religião e tecnologia de Duna. A erudição do autor e a amplitude de seus interesses são apontadas como razões para o grande sucesso da série. Um evento-chave é a interação da Madre Superiora Taraza com Darvi Odrade, uma figura importante dentro da Bene Gesserit. Suas conversas revelam as complexas dinâmicas e o pensamento estratégico da Irmandade. O conceito de simulfluxo, como ferramenta para o pensamento racional e o acesso às outras memórias, demonstram as capacidades únicas das Bene Gesserit. A obra também introduz Duncan Idaho em Gamu, buscando compreender seu passado e a natureza dos Bene Tleilax e seus golas. Suas investigações na biblioteca revelam informações sobre o Imperador Deus, os vermes da areia e a história do planeta. Paralelamente, acompanhamos Miles Teg, um Bashar com profundo conhecimento e lealdade a Bene Gesserit, sendo chamado para novas missões por Taraza. A Bene Tleilax surge como uma força enigmática com planos de longo prazo, evidenciados por sua manipulação de O Manifesto Atreides. Suas interações com a Bene Gesserit, mediadas por figuras como Vaf, revelam tensões e negociações complexas, especialmente em relação às misteriosas honradas madres vindas da dispersão. Em Arrakis, surge a figura de Sheana, uma jovem com uma conexão especial com os vermes da areia. A Bene Gesserit demonstra grande interesse em Sheana, vendo-a como alguém significativo para seus planos. Um evento crucial é a descoberta de mensagens e arquivos do tirano Leto II em Dar es Balat, uma antiga não-câmara. Odrade explora esse local, revelando palavras do tirano que questionam as alianças e o futuro da Bene Gesserit. A obra também explora o legado do caminho dourado do tirano e suas implicações desconhecidas, as estratégias da Bene Gesserit para manter seu poder e influência, o surgimento de novas ameaças representadas pelas honradas madres, e a importância da memória ancestral e da adaptação em um universo em constante mudança. Explora a natureza do poder, da crença e da manipulação de populações. Em resumo, Os Hereges de Duna introduz novos personagens e aprofunda as intrigas políticas e os mistérios estabelecidos nos livros anteriores.
A Bene Gesserit enfrenta novos desafios e busca compreender o legado do tirano, enquanto novas forças emergem, prenunciando conflitos futuros e explorando temas de poder, memória, crença e sobrevivência em um universo complexo. Herdeiras de Duna é o sexto livro da clássica e incrivelmente popular série de ficção científica escrita por Frank Herbert e a última história que ele criou sobre o universo imaginativo de Duna. A narrativa se passa milhares de anos no futuro da humanidade, em um universo conhecido e governado por mulheres. Este meio social fascinante é habitado por golas produzidos a partir de células de humanos mortos, os metamórficos dançarinos faciais, os semi-humanos futars, os clones humanos e os conspiradores navegadores da guilda. O universo também conta com imensos paquetes capazes de dobrar o espaço e não naves e salas virtualmente invisíveis contendo maquinários misteriosos. O livro dá prosseguimento ao relato cheio de suspense das destrutivas honoráveis matres que havia começado em Hereges de Duna. Essas mulheres brutais são rumorejadas como sendo Bene Gesserit renegadas que ameaçam obliterar a Irmandade Ancestral e muito mais, parecendo irrefriáveis. No entanto, há algo no longínquo universo que as persegue, cuja identidade não é revelada por Frank Herbert, embora ele tenha espalhado pistas por toda a história sobre essa questão. Ao final do livro, o leitor fica imaginando e considerando as opções. Ao ler Herdeiras de Duna, o leitor é encorajado a procurar pelas pistas intrigantes urdidas por Frank Herbert e a reler os 5 volumes que o antecedem para encontrar ainda mais pistas, mostrando as muitas possibilidades deixadas pelo autor para ampliar a imaginação dos leitores. A saga de Duna é descrita como um tour de force, uma obra inigualável na literatura. Um dos principais temas explorados é a natureza e as estratégias da ordem e da memória, como exemplificado pelas Bene Gesserit. O conceito mental de Duncan Idaho sobre a autopercepção como encarar espelhos que passam pelo universo, acumulando novas imagens, aproxima-se da percepção inexprimível das Bene Gesserit sobre a consciência. Elas veem os humanos como vidas projetadas pela evolução para criar ordem, recolhendo, montando e refletindo seus sistemas de ordenação. A visão de história das Bene Gesserit envolve selecionar a partir do passado e confrontar com o presente para aprender consequências, ecoando a máxima de Santayana sobre a repetição do passado por aqueles que não se lembram dele. Seus próprios redutos refletem essa atitude, evitando a nostalgia em favor da funcionalidade, pois as reverendas madres personificam a história, dispensando a necessidade de arqueólogos. Outro evento-chave é a busca contínua pelas honoráveis matres pela localização de casa capitular. Odrade, em seus pensamentos, vê as não-naves das honoráveis matres como corsárias brutais, motivadas por matar, pilhar e acumular riquezas. O livro também acompanha o desenvolvimento do Gola de Miles Teg em casa capitular sob a tutela de Odrade. Teg, ciente de que é um Gola criado a partir das células do Bashar Miles Teg, começa a ter percepções de memórias que não consegue lembrar. Odrade o ensina sobre a história, a natureza da posse através da nomeação e a importância de aprender com o passado. A central, o reduto Bene Gesserit, é apresentada como uma joia viva, com sistemas interconectados e um design que reflete a profundidade da experiência humana. A emergência do treinamento Mentat em Teg é notada por Odrade. A crise energética e o esgotamento da vitalidade da Irmandade são também eventos importantes, levando a uma medição parcimoniosa de todos os gastos. A destruição de planetas Bene Gesserit pelas honoráveis matres representa uma ameaça constante, com Odrade questionando como a sociedade humana pode se anestesiar diante de tamanha brutalidade. A importância das outras memórias para as Bene Gesserit é enfatizada, sendo um senso genético de parentesco e um conhecimento profundo das ligações entre elas. Lucila, uma Bene Gesserit, carrega informações valiosas e vidas preciosas em sua mente. A Irmandade também preservou Israel secreto em diversos momentos de necessidade, com a memória de perseguições, pogroms, profundamente enraizada em sua psique. A rede de negócios controlada pela Shoon não existe mais, dando lugar a pequenas peças e fragmentos temerosos. A prioridade das Bene Gesserit é dispersar tantas células quanto possível antes de um golpe fatal, enviando-as em não-naves com trutas da areia e suas tradições como guia, apesar do fato de que ninguém retornou da primeira dispersão, exceto as honoráveis matres. A natureza e as habilidades de Duncan Idaho como um Gola também são foco, com suspeitas de que ele possa ser um Mentat latente devido às suas capacidades. Citali, um Tleilaxu, possui informações vitais e memórias dos tempos de Muad'Dib, tornando-se uma moeda de barganha. Odrade inspeciona os tanques axolotls, onde Citali reteve informações. O livro explora as tensões e interações entre a Bene Gesserit e as honoráveis matres, com Odrade buscando entender seus inimigos e seu propósito. A questão do caminho dourado de Leto II e seu significado para o futuro também é um tema recorrente. A figura de Shiana emerge com uma conexão com os vermes da areia em casa capitular,
representando uma possível chave para o futuro da especiaria e para a recriação de Duna. A Bene Gesserit arrisca uma grande quantidade de melange nesse empreendimento. A obra explora a importância da adaptação e da mudança para a sobrevivência, a complexidade do poder e do controle, a necessidade de aprender com a história para evitar a repetição de erros e a persistência da influência do passado no presente. A obra também sugere que leis que oprimem tendem a fortificar aquilo que almejam proibir e que a educação não é substituta para a inteligência, sendo a criação de novos desafios uma parte essencial da definição desta última. A Madre Superiora é apresentada como serva de todas as suas irmãs, observada com olhar crítico e necessitando demonstrar ação criteriosa. Em resumo, Herdeiras de Duna continua a saga com a Bene Gesserit enfrentando a ameaça das Honoráveis Matres, buscando restaurar a produção de melange através de Shieana e dos vermes da areia em Casa Capitular, e desenvolvendo o potencial aumentado do Gola de Miles Teg, tudo sob liderança estratégica e contemplativa de Madre Superior Odrade. Enquanto o legado do tirano e os mistérios da dispersão permanecem como forças motrizes da narrativa. Espero que esta leitura o faça pensar profundamente, questionar e evoluir sua perspectiva, como a busca constante por conhecimento no universo de Duna. Que a história o envolva com a força de uma crença inabalável, mas também o desafie a examinar suas próprias verdades. Que a verdade se revele a você através da leitura, mesmo que por caminhos inesperados. Boa leitura!